Olá, meu nome é Armando. Oi, Armando. Puxa, me sinto tão em casa, né? Esse é o ritual da IBC, todos nós, todo tempo, ao nos apresentarmos, né, a cada domingo, a cada momento de reunião, nós temos a mesma. Isso é uma forma de nos lembrar que nós estamos todos num processo de restauração, né? Todos temos nossas adicções, nossas lutas, somos seres humanos, não somos super-homens nem super-mulheres, e essa vida comum que o Senhor tem nos dado, Ele tem nos abençoado e a cada dia nos surpreendido também, como é maravilhoso poder andar com Deus, só isso, e levar para o ministério aquilo que eu vejo aqui e vejo em muitas igrejas Brasil afora, homens de Deus que usam a mesma máxima de João Batista, né? Importa que ele cresça e que eu diminua em todos os sentidos. Esses elogios, essas coisas aí, é muito mais de filho amado, né? Que enxerga mais do que, na verdade, é a realidade. A gente continua caminhando, tentando nos submeter a Jesus, limpos, de uma série de coisas, um dia de cada vez. Eu conheci Jesus aos 17 anos de idade. Eu era, como diz o cearense, da pá virada, né? E uma menina que caminhou com a gente na mesma escola foi que me levou a uma igreja batista, um lugar que para mim era uma loucura total. Hoje ela é minha esposa, nós estamos casados há 35 anos, né? E estamos caminhando aí, aliás, 35 de ministério. Olha aí, depois de 60 o cara começa a esquecer as coisas, né? Quase 40 de casado e aí por diante. Mas eu queria aproveitar o ambiente agora e compartilhar com vocês algo que tem estado muito no meu coração. Eu saio muito pouco da IBC, eu não saio muito. Mas toda vez que eu sou convidado para falar sobre algum assunto, algum tema, normalmente eu digo aos pastores e aos líderes, eu só sairei se eu tiver a liberdade de falar algo que está no meu coração no momento, né? Então, antigamente não, quando a gente mais novo no ministério, você tem os temas, as conferências, né? Os cordeirinhos de Jesus, vamos todos avante, né? E é aquele tema geral que você acaba escolhendo um assunto e tudo se encaixa, né? Hoje eu digo, não. Eu só vou se não tiver tema específico e eu puder falar acerca daquilo que está no meu coração. E principalmente nesse final de semana vim muito em consideração a vocês e esse casal maravilhoso que a gente aprendeu a amar também, né? E hoje eu acho que a minha fala aqui, principalmente olhando esse potencial que nós temos aqui nesse lugar, tantos casais, tantas famílias preciosas, tantas histórias inseridas num contexto terrível. É o momento que nós estamos vivendo. A gente não pode se desassociar de tudo que está acontecendo nesse nosso país, em todos os recantos, em todos os rincões, né? Você é afetado de uma forma ou de outra por tudo que nós estamos vivendo. E aí eu fiquei pensando, o que é que de fato tem nos motivado ultimamente como casal? Eu estou vivendo com a Heloísa, minhas filhas Lidiane e Elissa são casadas, as duas eu acho que mais de 10 anos de casados, então nós estamos no enfim sós há muito tempo, né? Graças a Deus. Temos 4 netos, mas eles só ficam conosco enquanto a gente aguenta, depois a gente devolve, né? Nós não somos babás de netos, a gente fala muito para os genros, né? Para as filhas e tal, mas nós curtimos bastante. Mas o que nós mais curtimos, na verdade, é um ao outro. A gente se preparou desde o início do casamento a termos uma prioridade clara. Uma era o Senhor de tudo e, em segundo lugar, é um ao outro. Então os filhos vieram, os netos vieram, os genros vieram, mas eles nunca substituíram a nossa amizade, o nosso amor, o nosso tempo juntos, a nossa curtição de fazermos o que fazemos ainda hoje. Então, quando eles foram embora,
o ninho ficou vazio, a gente se alegrou demais, né? Porque foi um tempo muito precioso e continuamos curtindo isso. E agora idoso, muito melhor. Então, eu queria começar com duas perguntas básicas, né? E se você pudesse responder a essas perguntas sem o jargão espiritual, porque às vezes falar com o crente é complicado. Você pergunta uma coisa completamente normal, ele responde com uma teoria bíblica, né? Então, às vezes para parecer espiritual, às vezes porque ele acha que no ambiente da igreja ou no ambiente em que ele está com os irmãos é só isso que ele tem que falar, ele não consegue falar normal. Então, eu queria fazer duas perguntas. O que é que de fato lhe motiva a continuar vivendo? Qual é a sua grande motivação para continuar vivendo? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo, recentemente. A outra pergunta é: o que é que você ainda sonha em conquistar? Algo que você diria assim, eu ainda quero conquistar isso na minha vida. Algo pelo qual valeria a pena viver. Pensa aí um pouquinho, né? Aí, vamos estimular respostas. O que é que te motiva a continuar vivendo? Você pode pensar nos meus ideais de vida, meu futuro, minha fé, medo da morte, por isso eu quero continuar vivendo, medo de morrer, ainda quero atingir alguns alvos, alguns sonhos. E sobre o que você pensa em conquistar, que tal? Ainda formatura, acumular algum dinheirinho, não no nível do Gedel, mas algum dinheirinho. Que tal o sonho de ainda ver filhos crescendo, formados, casados ou encaminhados profissionalmente? Que tal o sonho da casa própria? O sonho de passar no concurso público, de ter uma velhice tranquila, viajar o mundo, obter um green card americano ou ir morar no Canadá? Grande novidade, não em Miami agora, né? Mas tem gente que sonha isso. O Ceará está povoando o Canadá. Nós temos uma célula, você chama de célula, a gente chama de grupo de relacionamento. Nós temos um que está se multiplicando lá no Canadá. Os membros foram para lá e abriram e a coisa está caminhando. Nós estamos povoando o Canadá. E aí, quando a gente pensa nessas perguntas, a gente pensa assim, nos nossos sonhos e planos, né? Porque eles determinam as nossas prioridades hoje. O que eu priorizo? Eu priorizo aquilo que está dentro da minha mente, do meu coração, dos meus desejos, das minhas vontades. Eu estou agora num projeto de levantamento de custos e recursos para o Rally dos Sertões. Eu conquistei o Rally dos Sertões em 2008 pela Mitsubishi, na minha categoria, claro. Depois de 2013 eu fiquei em terceiro, e próximo ano o Rally retorna de Goiânia, agora terminando em Fortaleza. Então já comecei a sonhar, começamos a sonhar, a equipe começou a sonhar, e de uma certa forma aquilo que a gente sonha toma conta da nossa mente, do nosso coração, vai determinando nossas prioridades, como eu vivo, onde eu dedico mais tempo, mais recursos. Aliás, não é errado sonhar. Tudo que o ser humano é capaz de fazer, num certo sentido, foi o Senhor, o nosso Criador, que nos fez ser assim. Então não é errado sonhar, planejar, conquistar. Mas pondere uma coisa comigo: porque às vezes parece mais prazeroso o sonho do que a conquista? Já perceberam isso? Que às vezes parece mais gostoso pensar, almejar, planejar, sonhar, do que a conquista propriamente dita. Às vezes acontece que a gente luta por algo, luta, e quando você conquista
conquista, parece que o encanto vai embora. Como criança, ela quer um brinquedo, quer aquele brinquedo, ela quer por tudo. Não demora muito, o brinquedo está abandonado, quebrado no canto, e ela quer outro brinquedo. Aquele não serve mais. Passou o sonho. Poucos dias atrás, a minha neta de 13 anos, eu achei muito linda, ela sonhou com uma boneca que parece um bebê. Você confunde e toma um susto, e parece uma criança de verdade. E nos primeiros dias ela estava com aquela criança como uma mãe que realmente trouxe aquela criança à luz. Ora, não demora muito, você percebe que vai diminuindo um pouco aquele elan, aquele glamour, né? Aquela coisa bonita da boneca. Eu quero lembrar também de um alpinista que escalou o Monte Everest, lá no Nepal, na China, 8.848 metros de altitude. E esse monte foi explorado a primeira vez, exatamente na data do meu nascimento, em 1953. E o que aconteceu com esse explorador é que ele subiu, esse alpinista, ele sobe no monte e ele desce deprimido. Ele passou por um período muito ruim, de profunda depressão. E quando perguntavam a ele, qual é a razão da depressão? Você conquistou o pico mais alto do mundo. Ele disse, a depressão é porque não existe o pico mais alto do que esse. Ou seja, ele conquistou, e aí? Né? Ao invés de estar celebrando para o resto da vida aquilo que foi conquistado, ele cai numa profunda depressão. Essa coisa da depressão pós-conquista, pós-vitória, é algo que demonstra um pouco do vazio das nossas conquistas, num certo sentido. Aliás, isso não é novo. Nós ganhamos a Copa, mas e daí? Compramos o carro sonhado, e daí? Agora temos o salário almejado, mas sim, e o título, e o curso, a promoção, encontramos o par perfeito, mas e daí? As núpcias, a lua de mel, filhos, a aposentadoria. Mesmo assim, nós não livramos daquele sentimento escondido, mas real, e agora? Era isso? Era assim? E daí? Valeu a pena tanto esforço? Qual é o problema? Se esse sentimento veio, qual é o problema? Ao meu ver, nossos sonhos, eles são inadequados às vezes, e ele traz uma árdua e frustrante missão de torná-los realidade. A gente luta por aquilo, e a motivação maior acaba sendo aquela conquista. E parece que, num certo sentido, Deus está olhando para nós e dizendo, meus filhos, vocês sonharam mal, não era bem assim. Esse sonho conquistado, essa etapa da sua vida, não era o fim último de tudo. Bom, vamos falar de relacionamentos, né? Eu e minha garota, que eu achava estranha por um tempo, por ser uma menininha crente no meio de um cara que era chefe de gangue, que andava fazendo revolução, que andava armado, que andava com baseado para cima e para baixo, e olhando para aquela menina crente de saia comprida e cabelo comprido, dizendo, isso é um ET, isso não é uma mulher. E depois algo acontece, né? E você começa a enxergar algo diferente. Almeja o casamento, casa. E aí? E depois? Qual é o fim de tudo isso? O problema nessa coisa de relacionamento, que vocês estão aqui como casais, é que na verdade o relacionamento, a nossa relação enquanto casal, enquanto família, enquanto pai e filho, pais e filhos, elas às vezes se tornam apenas um meio através do qual eu conquisto outras coisas.
eu trago outros significados para a minha vida. Por exemplo, nós iniciamos o nosso relacionamento para fugir dos pais. Conheço muitos casais assim. Muitos casamentos que foram assim difíceis de serem mantidos, porque a razão maior do relacionamento, ele inicia fazendo do relacionamento um meio para conquistar uma outra coisa: liberdade, status, dinheiro. Vira uma fuga, poder transar sem culpa. Chega dessa imposição da culpa de eu não poder transar antes do casamento. Agora casei, pronto, acabou, deu tudo certo. E quando você transa, você pergunta: sim, e aí? O tempo vai passando e você sabe onde isso vai parar num certo sentido. Você casa para ter filhos, para procriar, porque é um sonho ser mãe. Casa para fugir da solidão e do bullying da solteirice. E muitas meninas e muitos meninos sofrem na igreja hoje, porque às vezes são forçados, né, pelos irmãos, pela sociedade, a um corredor de casamento, e eles apressam o passo. Eu estou lidando com um caso exatamente agora, às vezes pela sobrevivência financeira e às vezes pela sobrevivência emocional. Faltou a mãe, eu acho uma mãe. Eu acho engraçado casais que chamam a mulher de... O cara chama a mulher de maninho, lá no Ceará. E a mulher chama o cara de paizinho. Painho, né? Misericórdia, né? Como é? Qual foi a razão, né? Ou então você tem um relacionamento como um fim em si mesmo. E aí nossas diferenças, né, nossas imperfeições vão se revelando ao longo do tempo e causando a frustração de não ser exatamente esta a melhor razão para se viver. Ou seja, o relacionamento, o casal, com fim em si mesmo. Somos tão afetados que sofremos mais do que deveríamos e por vezes até desistimos de viver quando o relacionamento é abalado, porque você teve o relacionamento como um fim em si mesmo. Ele é tudo que eu tenho, ele é tudo que eu tenho. Você é o amor maior da minha vida. E a gente faz essas declarações, faz muito mais no início de tudo, mas na verdade, quando o relacionamento a dois se torna um meio para conquistar outras coisas, está fadado à frustração, claro. Ou se é um fim em si mesmo, aí eu vejo muitas mulheres, às vezes, porque sofreu uma traição, porque está desconfiando do marido, e elas agora, ou o homem, um quanto o outro, sendo traído ou traídos, eles acabam querendo tirar a própria vida. Eu não tenho mais razão de viver. Ah, meu filho agora ele está com uma outra opção de vida. Ele decidiu ir embora, decidiu me abandonar. Ele decidiu agora ter um outro comportamento sexual. Os pais estão pirando, está acontecendo isso. Por quê? Porque o casamento, o ter filhos, o criar filhos, acabou virando um fim em si mesmo. Nosso referencial, nosso significado passou a existir em função da pessoa, ou dos filhos, ou da própria casa em si. E aí nós temos muita gente, se não querendo tirar a vida, vivendo de forma suicida, só porque a relação não deu certo em algum momento da vida. E aí a gente está falando do mês de setembro, mês amarelo, né? Mês da prevenção do suicídio. Eu acho que não deveria ser só das pessoas que tiram a própria vida eventualmente, ou que tirariam sua própria vida, mas alguém que vive de forma suicida. No Velho Testamento, a língua hebraica, ela fala de morte não como um evento, mas é como um ato contínuo. A pessoa vive morrendo. A atitude dela é uma atitude de morte. Então o judeu enxerga a coisa nesse sentido. Viver não é a instantaneidade da vida. Estou vivo. Não, eu estou vivendo. É mais fácil a gente entender isso.
mas também a atitude de morte, a ação de morte em relação àquilo que nós fazemos, deixamos de fazer, aquilo que comemos, deixamos de comer, a forma que nos relacionamos ou deixamos de nos relacionar, às vezes é também uma atitude suicida, e muitos de nós nem nos apercebemos disso. E por vezes tem raiz nessa história, de fazermos da relação um meio para atingir e alcançar outros objetivos, ou fazemos a relação um fim em si mesmo. Aí, nesse caso, a conclusão do sábio escritor de Eclesiastes: tenho visto que tudo que é feito debaixo do sol é inútil, é correr atrás do vento. Você pode pôr que negócio pessimista. A visão ateísta, por exemplo, diria o seguinte: bom, Deus não existe, por isso não há propósito no universo. O Richard Dawkins, que escreveu o livro O Rio que saía do Éden, ele diz: o universo que observamos hoje, no fundo, não tem plano, não tem propósito, mal ou bem, apenas um vazio, uma cega indiferença. E eu já ouvi que vocês estão estudando o livro Os 40 Dias com Propósito. Louvado seja Deus, né? Nós vamos encontrar um propósito maior, um fim último para as coisas, uma razão para se viver, que não seja exatamente a relação marido e mulher, pais e filhos. Temos que ir além. Vocês já perceberam para onde eu estou caminhando. Família como instrumento e não como fim último. Porque constituir família e viver em função dos seus elementos, como filhos, esposo, esposa, pais, avós, netos, irmãos e suas rotinas, pode ser um projeto frustrante. E eu não estou aqui para motivar vocês a algo romântico só porque o ambiente pede, né? Como eu disse, é o que está no meu coração. São as lutas que eu estou enfrentando no dia a dia, lidando com famílias lá no nosso Ceará. Frustrante se não considerarmos nossa conexão com o eterno. Por que é frustrante? Porque nós não consideramos que aquilo que nós estamos vivendo enquanto família, enquanto casais, tem uma conexão com o eterno. Tem algo que vai além, para além. E por isso a família não é um fim em si mesmo. Aliás, nós falamos da família como um projeto de Deus, e o é. Mas seria a família a resposta para os dramas da sociedade? Definitivamente não. Família nunca poderá ser um fim em si mesmo. Nossa realização, nossa felicidade, nossa significância não procedem da relação familiar, tampouco da relação marido e mulher, que é o nosso caso. Santo Agostinho, ele resumiu da seguinte maneira: tu, Deus, nos fizeste para ti mesmo, e nossos corações não encontrarão descanso até que estejam satisfeitos em ti. Isso é sério. Isso aqui não é papo de religioso. Ou isso é, ou não é. Ou isso é verdade e a gente dá um salto quântico para uma relação mais genuína, mais poderosa, ou nós vamos continuar brincando de igreja, de religião, nos satisfazendo com migalhas, mas lá no fundo, alimentando o impostor que vive em nós, dizendo todo o tempo: seja feliz. Você é feliz, mas lá dentro você sabe quão frustrante é viver fora do Éden, com quem quer que seja, se você não estiver conectado com o Eterno. Com o Eterno. Os que entram correndo o pesadelo do copo vazio, pois nenhum membro da família, seja esposo, esposa, pai, mãe, filho, filha, são fontes de felicidade, ou algo pelo qual valeria a pena se entregar por inteiro. Duro, né? Mas não é à toa que o Espírito Santo revela: façam o que vocês fazem, mulheres, aos seus maridos, façam como ao
e não a Ele. Por que a Escritura diz isso? Porque Deus é sábio, não vale a pena. A Heloísa não pode fazer por mim, não vale a pena. Ora eu respondo, sou usado por Deus, cutucado por Deus, para reconhecer o trabalho árduo dela, para reconhecer o amor, aquilo que ela dedica a mim, mas muitas vezes eu não reconheço. Onde ela vai buscar motivação? Façam como ao Senhor e não aos homens. Espírito de Deus sábio, que lindo, né? Servir, cuidar, submeter, obedecer. Os pais dizem, mas eu criei o meu filho, olha pastor o que está acontecendo, ele decidiu ser isso, ela decidiu ser aquilo, e eu criei na escola bíblica, eu ensinei a palavra de Deus, eu fiz tudo, eu cuidei, eu fui um pai presente, eu fiz tudo isso. Aí eu tenho que olhar para o pai e dizer assim, sabe o que é isso aí? Autojustiça. Você fez com o fim de obter um resultado, isso não é justo. A lógica divina não funciona assim. Seja o melhor pai para a glória de Deus. Quando der errado, fiz para a glória de Deus. Seja a melhor mãe para a glória de Deus. Se der errado, errado no sentido de você ver um resultado diferente daquilo que você espera, entenda. Não crie seu filho para que ele seja a sua fonte de felicidade. Ele pertence a Deus. Entregue ao Senhor, faça o seu melhor e veja o que vem pela frente, porque muitos de nós crentes em Cristo Jesus somos capazes de amar o bandido na cadeia, na sarjeta, o doente, o paraplégico emocional, espiritual, mas não é capaz de amar um filho que diz, não quero mais, eu vou embora, eu vou gastar a tua grana, eu quero que você morra, eu não quero nada contigo. E aí você pira, briga com Deus e briga com todo mundo, porque você usou daquela relação de paternidade como um meio ou como um fim em si mesmo. Lembra do filho pródigo? O pai jamais foi atrás, ele simplesmente esperou, porque ele sabia que havia um Deus todo-poderoso, embora seja uma parábola, né? Que o Deus Todo-Poderoso vai onde os porcos estão. Amém. Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que o inferno não existe sem a presença dele. O diabo não existe se Deus não o sustentar. No inferno, onde os demônios, as piores espécies estão, Deus está lá. Esse é o cristianismo, essa é a Bíblia que eu leio. Então por que você está com medo? Você não entregou? Deixa Deus cuidar. Tem algo para ser feito no seu coração. Ah, Senhor. Então, tudo que fizerem, faça de todo o coração como ao Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Sirvam ao seu Senhor de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Vou dar aqui um exemplo de Jesus para a gente caminhar aqui para o final. Olha Jesus, seus sonhos e sua missão no contexto da família. A genealogia de Jesus, o Senhor do universo, é frustrante, só tem peça ruim. Ou não? Adão, esse é no bicho. Eva, Abraão, Jacó, malandro. Moisés, assassino. Raabe, prostituta. Davi, sanguinário. Salomão, mulherengo. A despeito de todas as limitações destes, Deus nunca deixou de agir na história. Neles e através deles, e a despeito deles. Percebe, gente? Você tem que se abstrair dessa relação humana, imediatista, e conectar a sua vida e tudo que você é e faz ao eterno. Sua família, mesmo desestruturada, seus familiares disfuncionais, ainda podem ser instrumentos divinos de redenção, se você mantiver sua fonte de felicidade, não neles, sua fonte de prazer, não neles, mas fora deles, porque só assim você jamais desistirá deles. Jamais. É por isso que eu gosto do Salmo 37:4.
você vai ter o seu orgasmo espiritual, seu prazer, seu deleite no Senhor. Aí Ele concede o que deseja do teu coração. Diga aí, meu filho, o que é que você quer? Antes, você vai entender que o manjar sou eu, as migalhas é o que eu permito que você deseje, porque nada existe além de mim, capaz de dar felicidade e razão de viver. Seja quem você é, faça o que você venha fazer na vida, seja no trabalho, no esporte, na relação, não importa. Olha os pais de Jesus. Maria e José logo souberam que o filho fora dado para o cumprimento de uma missão divina, algo além do núcleo, do clã, da família em si mesmo, conforme profetizou Simeão. Este menino está destinado a causar a queda e o sorrimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Para quem ou para que vocês preparam seus filhos? A composição da foto do Facebook mostra o troféu das conquistas, mas para qual finalidade mesmo? Está postando para quê? Se não para o Senhor. É teu, Senhor. Existe para ti, Senhor. Exemplo de Ana, que depois de conceber o menino Samuel, levou logo cedo ao templo para dedicá-lo ao Senhor. E disse Ana, porém não subiu, pois disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Que mulher, hein? Olha a adolescência de Jesus. Aos 12 anos, causou espanto em seus pais ao revelar uma outra conexão familiar, uma outra prioridade, uma outra razão de ser e existir. Por que vocês estavam me procurando? Disse Jesus. 12 anos. Merecia, se fosse meu filho, eu tiraria a cinta. A lei da palmada ia me mandar para o xadrez. O que, menino? Me respeite. Ele diz: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Que isso? Jesus estava revelando aos 12 anos de idade que a conexão dele, a razão de viver, a felicidade dele, o senso de significância não vinha dos seus pais. Vocês não são a minha razão de viver. Eu tenho uma conexão com o Eterno. Ensine isso aos seus filhos em nome de Jesus. Não se façam úteis, a fim de se sentirem úteis. Liberem os seus filhos para que eles tenham e ensinem logo cedo a terem conexões com o Eterno, como Jesus tinha. E aprendamos nós também nesse momento da história, para que a gente não adoeça e para que a mudança nesse país aconteça a partir de vidas conectadas com o Eterno, não da religiosidade, porque essa já matou o Evangelho e trouxe péssimo testemunho. Jesus revela um vínculo maior com o Eterno. Seu ministério em Caná da Galileia, lembra? Água em vinho, Lucas 2. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos, e a mãe de Jesus disse: ele não tem mais vinho. E ele disse: o que é que nós temos em comum, mulher? Como assim? Eu sou sua mãe, hein? Você vai fazer o que eu quiser, maninha. Sou tua maninha. Jesus disse: o que é que nós temos? Nesse quesito aqui nós não temos nada em comum. A minha conexão vem de lá, como a sua deve vir de lá, mano. Submeta-se ao Senhor, compreenda a sua conexão histórica. Aí quando ela entendeu, eles passam tudo que ele mandar. Pronto, não é mais comigo. Maria foi sábia, aprendeu bem rapidinho. Finalizando, Jesus define com clareza a sua conexão prioritária com a eternidade, e como isso define a agenda dele, a despeito do amor e respeito à sua mãe, a despeito do amor que nós devotamos uns aos outros. Jesus nos ensina que ele estava cumprindo uma agenda celestial no expediente terreno, inclusive
inclusive ainda no contexto de família, porque depois de tudo isso, ele desce para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Não estou aqui menosprezando o convívio, a família, as ligações emocionais que nós temos, mas é preciso manter a conexão com o Eterno, porque só isso vai dar sentido ao que nós vivemos e fazemos. Glória a Deus, né? E aí, a família redefinida no contexto da missão, né? Para mim é isso. Nós estamos aqui para fazermos a vontade do nosso Pai Eterno, e nós precisamos conhecer essa missão. Vocês estão aqui porque estão inseridos num contexto de igreja, por isso talvez seja importante ouvir o que está dito aqui em Mateus 12, 46 a 50. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e irmãos apareceram, e aí dizendo, olha, eles estão querendo falar com ele. Alguém disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Ele disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Que pergunta, né, gente? Pense como Jesus desnaturado, né? Imagina a família tradicional ouvindo um negócio desse. É porque quando a gente passa nesses versículos aí, a gente pula, faz bem rápido. Porque Jesus diz coisas que deixam a gente meio tonto, meio zonzo. Jesus não responde perguntas, Jesus faz perguntas para nos fazer pensar e refletir. Mas ele disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os seus discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Gente, este é o real significado de eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entende? É viver tudo que Deus tem dado a vocês viver, mas na conexão com o Eterno. Nós estamos aqui com uma missão: buscar e salvar o perdido. Vocês estão aqui com uma missão nesta cidade. Vocês estão aqui com uma missão nesse estado, nesse país, e a hora é agora. E Deus está procurando pessoas que de verdade estejam engajadas na missão. E aí sim, Ele é tão maravilhoso que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, já ouviram isso? Ele acrescenta as demais coisas. O que Ele acrescenta? Amor, carinho, relação íntima, cuidado, vovô, vovó, o beijo, não é não? As viagens, os passeios. Ele nos proporciona. Jesus não é um estraga-prazeres. O que Ele está dizendo, a maior frustração de Deus, não é com aquilo que a gente faz de errado, é com aquilo que a gente deixa de conquistar. Ele nos vê comendo migalhas no chão, e Ele está dizendo, meu filho, minha filha, eu tenho algo muito melhor para vocês. Por que é que vocês estão comendo isso? Vocês estão parecendo criança pequena, que mete a mão no próprio pipi e passa na boca. E Jesus está dizendo, não, eu tenho água limpa para você, eu tenho suco perfeito para você. Eu tinha uma filha que até eu brinco com ela comia terra. Qual criança que não comeu uma mosca, uma terra, um bicho que estava no chão? E Jesus está olhando de cima, como você olhava e dizia, não, isso não, mas é comida, e é boa. E a criança dizia, não, é legal, os dentinhos tudo batendo de areia, mas está comendo, está achando ótimo, não é não? Deus está olhando para você, está olhando para mim, dizendo assim, espera aí, vocês fizeram tudo isso para constituir família, e isso ser um fim em si mesmo? A sua fonte de felicidade está nele? A sua fonte de felicidade está nela? Oh, não, isso é migalha demais. Vocês precisam conhecer um amor maior, um bem maior, uma missão maior, uma razão maior de viver. E eu encerro, se você anda frustrado, né? Eu encerro dizendo assim, que é uma coisa que eu ouço todo dia de manhã, eu ouço isso todo dia de manhã, eu ouço o que Jesus teve que ouvir enquanto Ele esteve aqui, embora fosse Deus. Eu ouço Ele me dizendo assim, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é minha
filha amada em quem eu tenho prazer. E se esse cara não te ama como deve, e provavelmente não, como eu também não amo, se ele te frustra, hein? Se ele quer tirar sua razão de viver, seu significado na vida, você ouve na conexão com o Eterno: você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Só assim uma igreja viva, relevante, para este século, para esse momento dessa bandidagem toda que nós estamos vendo aí, só essa igreja é capaz de transformar vidas, famílias, condomínios, bairros, cidades e o país. Mas são pessoas conectadas com o Eterno. Amém. Sabe de onde viemos e para onde vamos. Não adianta você se frustrar com o Trump, com o Temer, com o Lula. Você se frustrou com o mundo. Vale Apocalipse 11:15. Os reinos desse mundo, em breve, um dia, serão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele reinará para todos sempre. E é Ele que te chama hoje, agora, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Pastor, vamos orar, né? Orar é assim, ó. O que é que Deus me disse? E o que é que eu vou fazer a respeito? Quais são os teus sonhos? O que é que tem tomado a sua vida, seu tempo, sua agenda, com essa prioridade toda? Né? Então a minha oração agora com você é isso: Senhor, me ajuda a ter a conexão correta com o Eterno. Me ajuda a te perceber na minha vida, a buscar em ti a minha razão de viver. Como diz o texto bíblico, corroborado pela música que tem tocado o Brasil afora: dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia! Então eu espero agora, em nome de Jesus, que você faça uma pergunta simples: o que é que Deus me disse hoje à noite? E que você possa fazer uma outra pergunta a você mesmo: o que é que eu vou fazer a respeito? Mudar a minha posição, meu senso de valor, mudar a minha fonte de significado, de amor, de prazer. Obrigado, Jesus, pela oportunidade tremenda de estar aqui nesse lugar. Que talvez, se houver alguém aqui que ainda não te conhece como Senhor e Salvador, que possam compreender que não é a adesão a uma religião, a um pastor, a um homem, a uma comunidade, é aderir à fonte de vida, à razão de viver, o único capaz de nos dar deleite e prazer nesse parênteses que é a vida, porque vai continuar para a eternidade. Glórias ao teu nome. Que o teu reino se manifeste aqui e agora na vida destes casais, destas famílias, a despeito das lutas, Senhor, que eles saibam entregar ao Senhor e manter a conexão clara e límpida com o Senhor dia após dia, na certeza de que o Senhor cuidará do resto, de todos nós, da nossa família, dos nossos negócios. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Deus vai usando esses momentos. A minha sensação e a minha mesmo pessoal hoje é para colocar o coração da gente na rota, né? No lugar. Deixa eu contar uma historinha para vocês do Armando e Elô. Quando a gente vai ter um tempo com eles, e quando eles vêm aqui, a gente vai à Fortaleza, e por vezes a gente vai a Natal, onde Deus deu para eles uma casa à beira de uma lagoa. E eu me lembro bem de um momento muito importante na nossa história mesmo, aqui na Monte Serra, porque foi um momento de crise
crise de identidade nossa ministerial, onde Deus queria a gente, e nós estávamos numa ideia mesmo, porque tínhamos recebido o convite para ir para Botsuana, pastorear lá e liderar 23 igrejas cuidando de pastores, e nós fomos para passar 10 dias lá em Natal com eles. E naqueles 10 dias, cada dia a gente tinha um tempo de conversa profunda com eles dois, e tem uma varanda muito especial na frente da casa, com redes, e a gente deitava na rede e ficava conversando, abrindo o coração, e era muito interessante, mas muito interessante mesmo, que a Lô daqui a pouco levantava, ia fazer coisinha para a gente comer e tal, e o Armando ficava ali. E do jeito que ele falou aqui com a gente hoje, com paixão e convicção, e sendo boca de Deus, porque Deus falou com a gente hoje aqui, falava lá e a gente entendia. Só que era engraçado porque a voz vinha contundente, pegava o coração da criava uma revolução, e a gente olhava assim para o outro lado da rede para conversar sobre aquilo que Deus tinha falado, e o Armando já estava dormindo na rede. Em outras palavras, ele voltava, virava na rede e dormia. E daí deixava a gente em crise, né? Isso foi uma coisa tão interessante para mim e para a Marta, que a gente chegava aqui, a gente contava para os nossos discípulos esse assunto, e criou um certo jargão na nossa equipe pastoral, né? E muita gente nem imagina de onde é que foi isso. Mas, assim, cara, você falou que Deus mandou falar? Falei. Então agora vira para a rede, vai dormir e deixa o outro em crise, porque agora a crise é dele. Então hoje o Armando vai dormir na rede, lá em casa. E a crise é nossa. A gente vai sair daqui para meditar, porque Deus falou coisas fortes com a gente. E eu amo o meu Deus por isso. Porque ele tem hora que ele fala mesmo assim, forte, tem hora que ele fala com um sopro, tem hora que ele faz um barulho mais estridente, né? Deus é Deus, gente. E é interessante porque para alguns aqui o som foi um barulho estridente, para outros talvez tenha sido suave, para outros tenha sido uma voz de um pai, doce, mas Deus falou com a gente aqui. Eu quero agradecer o amor de Deus por você e por mim. Porque quando Deus faz esses movimentos de pegar a gente lá do outro lado do Brasil, te pega aqui e nos reúne no mesmo lugar, nos dá uma boa comida e depois Ele nos para ouvir a voz de Deus e nos libera uma palavra tão profunda como essa, tem por trás uma coisa. Tem amor de Deus pela minha casa, tem amor de Deus pela tua casa. Eu peguei o Armando e a Elô hoje com a Martinha lá no aeroporto, e a gente entrou no carro já falando para eles que hoje de manhã Deus já começou o dia comigo e a Martinha, vamos tomar café, e pensa Deus falando com a gente coisas profundas. Só que falou tanta coisa que eu comecei a chorar e dizer, Marta do céu, eu achava que eu estava indo tão bem, parece que cada vez que eu acho que está melhor, Deus vai e Ele abre mais uma cortina e diz, dá uma olhadinha aí, filho. Isso é amor. Isso é amor mesmo, assim. Algumas palavras da Amanda hoje aqui parece não para nós, a gente olhava, que era a validação do que Deus falou de manhã para nós. Deus ama você, o teu casamento, tua casa, tua família, Deus nos ama. Ele é bom demais. Ele nos colocou hoje aqui, põe o coração só no lugar, né? E aí quando você vai para a fonte, para ser satisfeito nele, a mulher vai para a fonte para ser satisfeita nele, em Deus, e vocês vêm com as satisfações que vocês acharam no lugar certo, aí vocês vão viver, nós vamos viver mesmo, como foi falado aqui hoje, para refletir realmente Deus nessa terra. Dá a mão para a tua esposa aí, Martinha, vem cá. Vamos agradecer. Depois eu vou pedir para a equipe vir aqui, dar as coordenadas para a gente, se tem mais alguma orientação para esse final para a gente, tá legal? Pai querido, obrigado mesmo pela tua graça, amor, misericórdia, bondade, fidelidade. Obrigado, Senhor, porque que gostoso a gente se reunir nesse restaurante,
ser servido com tanto carinho e amor, com uma comida tão gostosa e saudável. E ao mesmo tempo, Pai, saber que o mais importante dessa noite não era o pão físico que a gente comeu, material, mas era o pão da vida, o pão espiritual que nós podemos nos alimentar aqui, que é Jesus. Obrigado pela palavra liberada, Deus, como palavra de Deus para nossas famílias, para nossos relacionamentos conjugais, para nossos relacionamentos paternais, maternais. Nós estamos saindo daqui, realmente, Deus, sendo convidados a colocar as coisas no devido lugar. E, ó Deus, Tu és o centro, Tu és a razão, Tu és a porção da nossa vida, Tu és a fonte, ó Deus, inesgotável, que sacia a nossa sede, Pai. Tudo o resto é poço rachado, é cisterna rota. E o Senhor falou conosco hoje aqui que não há nada que possa nos satisfazer se não for o eterno. Por isso, leva-nos para os nossos lares, Pai, para viver essa dimensão e aí sim podemos ser nessa cidade a diferença que o Senhor quer que sejamos cada vez mais. Em nome de Jesus, abençoa Amando, Elô, a família, e continua fazendo deles vasos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero